Eu envio esta gravação naquilo que acredito ser a última hora da minha vida. E se algum dia alguém escutar isso, que entenda o peso do que vai ouvir. Porque não é apenas o relato de um homem morrendo. É a confissão de um império inteiro que acreditou ser imortal. E foi destruído pelo amor de uma espécie que nós subestimamos. Meu nome é Glynn. Fui comandante da 4ª Banda Pirte, os maiores entre os maiores. Durante décadas, nossos nomes eram sussurrados como lendas entre contrabandistas e assassinos estelares. Nós éramos os reis do vazio. O medo tinha o nosso emblema. E o universo, por um tempo, parecia pequeno demais para conter a nossa ambição. Mas a verdade é que éramos apenas ferramentas. Mãos sujas de um conselho que fingia não ver. Os governantes sempre souberam. Cada ataque, cada saque, cada mundo queimado, tudo era feito sob ordens não escritas. Acordos silenciosos. Dependendo de quem perdia, eles chamavam de operação tática. Dependendo de quem ganhava, de crime interestelar. E nós ríamos acreditando que éramos livres. E então, atacamos a Terra. Por quê? Porque era fácil. Porque seus sinais de rádio mostravam um povo ingênuo, ocupado demais com seus próprios dramas para perceber o que havia lá fora. Porque não tinham defesas orbitais, nem frotas capazes de reagir. Porque pareciam frágeis. E, acima de tudo, porque não compreendíamos o que significava ser humano. Lembro do primeiro ataque. As cidades queimavam em silêncio no vácuo. Suas comunicações lotadas de pedidos de socorro e preces. Eles não eram guerreiros, não ainda. E nós achamos graça. Víamos a Terra como um campo fértil, um prêmio fácil. Roubamos suas tecnologias. Capturamos seus recursos e levamos milhares como prisioneiros. Acreditávamos que o universo tinha regras simples. O forte domina, o fraco desaparece. Mas esquecemos que há forças que não se medem em armas. O erro começou pequeno, um ato de tédio, talvez de sadismo. Durante uma das incursões, um dos meus soldados se irritou com o choro de um bebê humano. Aquele som agudo, insistente, atravessava os sensores e ecoava pelos corredores. Ele puxou o disparador e... silêncio. O corpo da mãe se curvou sobre o bebê. Um gesto simples, quase instintivo. Mas naquele momento, algo no universo mudou de rumo. Nós achamos que era irrelevante. Eles podiam gerar mais, não podiam? Para nós, vida era um recurso, para eles, era tudo. A mulher, alvejada 16 vezes, levantou-se, ensanguentada, quebrada, movida apenas por algo que nenhuma arma pode conter. Ela arrancou a arma das mãos do soldado e o espancou até virar pó. E alguém gravou aquilo, alguém transmitiu. Em poucos dias, a cena se espalhou por cada canal, cada terminal, cada colônia humana. E então, o impossível aconteceu. A Terra parou, o luto virou ordem. Dor virou doutrina. E uma raça que nós chamávamos de fraca despertou o tipo de fúria que apaga civilizações inteiras. O primeiro sinal disso foi o silêncio. Silenciaram as comunicações comerciais, depois as diplomáticas, e em seguida veio a tempestade. As frotas humanas começaram pequenas, improvisadas, naves de carga adaptadas com canhões de plasma e escudos reciclados. Mas o que faltava em tecnologia, sobrava em determinação. Cada piloto voava como se tivesse algo a vingar. Cada tropa lutava como se não houvesse amanhã. E talvez não houvesse mesmo. E quando o conselho tentou censurar a gravação, era tarde. A humanidade já a havia transformado em símbolo. Antes de cada assembleia, de cada discurso político, os humanos reproduziam o som do bebê chorando, o tiro e o grito da mãe. Eles começaram a se unir não por fronteiras, mas por propósito. E quando um povo encontra propósito, ele deixa de ser apenas uma espécie. Vira um mito. Eu, Glynn, vi esse mito nascer. E agora vejo ele me destruir. A fumaça já invade a cabine. A nave está em chamas. E o sistema de suporte falhou há minutos. Mas antes que o ar acabe, eu preciso que essa mensagem chegue a alguém. A qualquer um. Porque o que eu aprendi tarde demais pode salvar outros mundos. Não ataquem os filhos dos humanos. Nunca. Se o fizerem, vocês estarão condenando não apenas suas frotas, mas a própria ideia de vitória. Eles lutam como criaturas que amam mais do que vivem. E o amor deles é o tipo que destrói universos inteiros. A gravação de Glynn atravessou o espaço como um vírus, quebrando censuras,
bloqueios e fronteiras. Chegou primeiro às colônias lunares, depois a Marte, depois aos canais civis e, por fim, às telas do planeta inteiro. A Terra parou. Literalmente. Sinais de trânsito congelaram. Transmissões caíram. Trabalhadores deixaram as fábricas. Durante 7 minutos e 32 segundos, a humanidade assistiu à cena de uma mãe protegendo seu filho morto nos braços. E foi nesse silêncio que a história humana mudou. Os governos tentaram reagir com discursos protocolares, pedindo calma. Mas não havia mais espaço para calma. Os humanos não queriam respostas diplomáticas, queriam redenção. E quando a dor é coletiva, ela se transforma em força motriz. Foi assim que nasceu o Governo Unido da Terra, não por ideologia, mas por instinto. As nações entenderam que, pela primeira vez, não estavam lutando entre si. Estavam lutando por algo que era deles e que ninguém mais tinha o direito de tocar. As primeiras medidas foram simbólicas, mas poderosas. Antes de cada sessão política, antes de cada discurso, o som era reproduzido. Um bebê chorando, um disparo, o grito da mãe. Depois, silêncio. A lembrança se tornou ritual, e o ritual, lei. Nas docas orbitais, esse mesmo som ecoava quando uma nave partia para o fronte. Nas academias militares, era usado nos treinos de resistência, para lembrar por que lutavam, e nas fábricas subterrâneas, onde novos protótipos eram forjados em ritmo insano, engenheiros gravavam aquela sequência sonora dentro dos sistemas das naves, um código oculto, conhecido apenas pelos humanos. O grito da mãe era o lembrete de que vingança, para eles, não era raiva, era dever. Enquanto o planeta se unia, o universo observava com inquietação. A Confederação Killan, uma espécie reptiliana pragmática, foi a primeira a se mover. Viram potencial no ódio humano. Sabiam que uma guerra movida por emoção é caótica, mas uma guerra movida por propósito é invencível. E assim, começaram a fornecer armas e tecnologia em segredo. Os relatórios de interceptação foram claros. Os humanos haviam aprendido rápido demais. Em meses, seus estaleiros produziram frotas equivalentes às nossas em décadas. Naves que não pareciam belas, nem elegantes, mas que funcionavam. Cada uma com nomes simples, mas aterrorizantes: Perdão Tardio, Promessa Queimada, Filho do Vento, Memória de Sangue. E então veio a primeira contraofensiva. O ataque começou sem aviso. Cidades piratas foram apagadas do mapa em minutos. Bases fortificadas, destruídas por enxames de drones suicidas. O estilo humano era direto, brutal, sem arte, mas eficiente. Lembro da primeira vez que vimos uma frota humana de perto. Eles não se escondiam no escuro do espaço. Vinham com luzes acesas, como se quisessem ser vistos. Como se quisessem que soubéssemos quem estava chegando. Não mandavam mensagens. Não exigiam rendição. Apenas vinham. E quando atacavam, não havia hesitação. Foi então que entendemos o verdadeiro terror. Eles não estavam lutando para viver. Estavam lutando para morrer com propósito. Enquanto isso, na Terra, algo ainda mais inquietante acontecia. Os líderes humanos perceberam que não bastava vencer uma guerra. Era preciso justificar o que viria depois. E começaram a preparar algo maior. Um projeto civilizacional. A guerra, para eles, era apenas o início. Os Killan, observando à distância, ficaram fascinados. Seus antropólogos começaram a estudar a psicologia humana, tentando entender o que movia essa espécie. E o relatório final foi tão assustador quanto revelador. O medo humano, dizia o cientista-chefe, é diferente do nosso. Eles não temem a dor, nem a morte, nem o sofrimento. Temem o esquecimento. Por isso lutam, não para sobreviver, mas para que seus mortos sejam lembrados. E quando uma espécie transforma a memória em combustível, ela se torna infinita. As alianças começaram a se formar. Primeiro, discretas, depois inevitáveis. Répteis, aviários, mamíferos de mundos distantes, todos começaram a perceber que talvez fosse melhor estar ao lado dos humanos do que contra eles. A guerra se expandiu, como fogo em oxigênio. Planetas inteiros foram devastados. O espaço se tornou um cemitério flutuante de metal e ossos. E ainda assim, a humanidade avançava. A cada vitória, um novo juramento. Nunca mais. Nunca mais deixariam que alguém tocasse em seus filhos. Nunca mais permitiriam que o medo os definisse.
Nunca mais seriam vítimas. O universo, que antes zombava da Terra, agora sussurrava seu nome com respeito e pavor. E no meio disso tudo, nasceu uma lenda, o Almirante Nobunaga, o diplomata frio com olhos de aço. Foi ele quem disse a frase que selaria o destino dos Pankin, os piratas de Glin. Eles mataram nossos filhos, e nós não negociamos com quem mata nossos filhos. Essas palavras viajaram mais rápido que qualquer frota, e em pouco tempo, o que restava dos Pankin não era um exército, era poeira. Os humanos não tomaram prisioneiros, não ocuparam territórios, não colonizaram as ruínas, eles simplesmente apagaram. Quando a guerra terminou, o silêncio que sobrou não foi paz, foi o som de algo novo nascendo. A humanidade, pela primeira vez, olhou para o universo e percebeu: ninguém mais ousaria subestimar um povo que lutava em nome dos seus mortos. Mas no fundo, no mais íntimo das vozes humanas, havia um sussurro, uma pergunta que ninguém queria responder. Se fomos capazes de tamanha fúria por amor, o que mais somos capazes de fazer? O dia em que os Pankin se renderam não foi celebrado na Terra. Não houve desfiles, nem fogos, nem discursos triunfais. A imagem da assinatura do tratado, uma criatura ajoelhada, exaurida diante de um diplomata humano, foi exibida apenas uma vez. Depois, o vídeo foi arquivado, como se até os vencedores sentissem vergonha do que haviam se tornado. A guerra havia terminado, mas a vitória humana não era uma conquista, era uma cicatriz. Os Pankin, outrora senhores de 27 mundos, foram reduzidos a pastores e lavradores. Seus motores foram desligados, suas rotas bloqueadas, suas cidades desativadas uma a uma, até que as torres colapsaram sobre si mesmas, cobertas de poeira e silêncio. A Terra determinou que os sobreviventes viveriam em sociedades agrárias. Nenhum motor, nenhum salto espacial, nenhuma arma. A mensagem era clara: o passado de vocês terminou. E ainda assim, o castigo não era apenas punição, era aviso. Cada planeta queimado se tornava um lembrete visível. É isto o que acontece quando alguém toca em nossos filhos. Os Pankin se extinguiram lentamente, devorados pela própria desesperança. Enquanto isso, as colônias humanas floresciam sobre suas ruínas. Mundos férteis, oceanos rasos, atmosferas moldadas. Do solo encharcado de sangue, ergueram-se campos verdes e fábricas reluzentes. Mas havia uma pergunta pairando no ar. Como uma espécie quase extinta conseguiu crescer tão depressa? A resposta era tão simples quanto perturbadora: clonagem. No início foi uma solução prática. As perdas humanas haviam sido massivas. Bilhões mortos em uma década de guerra. Era necessário repovoar, reconstruir, ocupar. Mas em pouco tempo, a clonagem deixou de ser apenas reposição. Tornou-se expansão. Em imensos bancos orbitais, DNA humano era armazenado, replicado, modificado. Cada colônia produzia seus próprios habitantes. Clones recebiam educação acelerada, memórias pré-formatadas e eram entregues a famílias pioneiras que os criavam como filhos legítimos. Um novo ciclo começava. Uma família gerava 5, que geravam 5, que geravam mais 5, e em poucas décadas, o que antes era uma ferida tornou-se um império demográfico. O presidente James Stoneworth Jackson, herói da reconstrução, dizia em seus discursos: "A guerra nos ensinou o preço do esquecimento. Agora, construímos para que ninguém mais ouse nos apagar." E o universo assistia, silencioso, a multiplicação humana transformar-se em geometria inevitável. 10 colônias viraram 100 viraram 1000 em meio século. O antigo território Pankin era um mosaico de cidades humanas, conectadas por redes de dobra. As outras espécies começaram a se inquietar. Os Killan, aliados na guerra, agora observavam com uma mistura de orgulho e apreensão. O grão-orador Killan registrou em seus relatórios: "Os humanos são paradoxos ambulantes. Constroem monumentos aos mortos e, ao mesmo tempo, planejam novas guerras. Falam de paz, mas fabricam canhões. Clonam filhos e os chamam de esperança. Talvez não entendam que a própria paz exige limites." Em assembleias interplanetárias, o tema se repetia: como conter o avanço humano sem provocar outra guerra?
Mas o problema era que os humanos não avançavam por conquista direta, eles ocupavam o vazio. Cada planeta abandonado, cada estação esquecida, cada ruína antiga, tudo era restaurado, colonizado, habitado. O espaço não estava sendo tomado à força, estava sendo preenchido, e ninguém sabia como pará-los. Com o passar das décadas, a Terra deixou de ser o centro. Tornou-se símbolo. O verdadeiro poder agora vinha das colônias, cada uma autossuficiente, cada uma conectada à outra por redes de salto. E para administrar esse novo império, a humanidade criou algo inédito: o Conselho da Hegemonia, um governo distribuído, onde cada mundo tinha voz. Mas a última palavra ainda era da Terra. Foi nesse cenário que surgiu Madison Maxwell, o soldado de um olho biônico, sucessor de Jackson. Em seu discurso de posse, proferido sob o céu vermelho de Marte, ele disse: "Mostramos coragem na guerra. Agora, precisamos mostrar honra na paz. Não somos mais um planeta. Somos uma civilização e o universo precisa entender que o tempo dos deuses acabou. Só resta o tempo dos humanos." As palavras ecoaram como trovões em sistemas distantes. Para uns, soaram como promessa. Para outros, como ameaça. O grão Lord Avan, da espécie aviária Golian, foi um dos primeiros a expressar preocupação. Eles substituem líderes como quem muda o rumo de um vento. São imprevisíveis, adaptáveis, e isso é o que mais assusta. Mas Maxwell foi claro: nós não procuramos guerras, mas a paz. Nós a sustentamos com mãos armadas. 100 anos após a queda dos Punkin, o mapa galáctico havia mudado. O espaço humano se estendia por 12 setores e 109 mundos habitados. Cada planeta tinha um lema gravado na superfície, uma frase a laser, visível do espaço: para nunca mais sermos caçados. Exploradores, Golian relatavam ver as mesmas palavras em luas isoladas. Em colônias distantes, em estações abandonadas, era como uma prece ou um aviso. Os cientistas alienígenas começaram a estudar a origem dessa determinação e descobriram o que os próprios humanos raramente diziam em voz alta. Eles eram o resultado de uma quase extinção. Há 200 mil anos, uma catástrofe climática quase apagou a espécie da Terra. Restaram apenas 5 mil indivíduos, caçadores e nômades, que sobreviveram não pela força, mas pela resistência. Corriam até o inimigo morrer de exaustão. Caçavam, até o mundo ceder. E essa genética persistiu. Os humanos eram predadores de longa duração. Eles não desistiam, nem perdiam o fôlego. Eles não param, escreveu um biólogo. Killan: quando um humano decide caçar, ele não para até que o universo ceda. Foi então que o Império começou a encarar um novo tipo de silêncio, um que não vinha de inimigos, mas do próprio tempo. A paz havia durado tempo, demais. E para uma espécie moldada pela luta, paz em excesso é igual a tédio, e o tédio, igual a perigo. Foi nesse vácuo de propósito que os sensores detectaram algo nas bordas do setor Halcyon. Um brilho azul pálido, constante, anômalo. E ninguém sabia que dentro desse brilho, algo os observava de volta. Os sensores da hegemonia registraram o fenômeno pela primeira vez como um erro de cálculo. Um brilho azulado nas bordas do setor Halcyon, persistente, suave, impossível de catalogar. Não vinha de uma estrela nem de uma nebulosa. Era como se o próprio espaço emitisse luz. No início, os astrônomos pensaram em uma distorção natural, talvez o resquício de uma dobra espacial mal formada. Mas, com o tempo, perceberam que a luz não se movia, não se dispersava. Ela pulsava, viva, ritmada, quase respirando. A frota de reconhecimento enviada foi pequena, composta por 3 cruzadores e uma fragata científica. Eles chamaram a missão de Eternal Resolve. Nenhum deles retornou. Apenas fragmentos de dados lançados de volta ao espaço, como se alguém, ou algo, os tivesse devolvido de propósito. Nas caixas pretas, imagens distorcidas, uma estrutura colossal, de metal escuro, girando lentamente ao redor de um vazio. Era impossível medir seu tamanho. A distância parecia um planeta, de perto parecia infinito. Um anel duplo, com cidades inteiras presas em sua superfície, imóveis, congeladas no tempo. Os primeiros analistas acharam que era uma estação abandonada, talvez resquício de uma civilização extinta. Mas os padrões de energia contidos nos fragmentos de gravação mostravam algo assustador. A assinatura tecnológica era humana.
E não apenas humana, era antiga, muito mais antiga do que o tempo conhecido da hegemonia. Era como se alguém tivesse acendido no coração de Halcyon uma chama feita de nossa própria história esquecida. As especulações varreram o conselho. Alguns diziam que era uma colônia perdida, isolada por séculos em uma dobra temporal. Outros falavam de um experimento que havia escapado do controle. Inteligências artificiais, talvez, preservadas demais para lembrar o que significava ser vivo. Mas a hipótese mais temida veio de um linguista marciano chamado Darius Holt. "Não são nossos ancestrais", disse ele com a voz trêmula. "São nossos sucessores." A frase se espalhou como fogo. Havia nela algo que ninguém queria encarar. E se Halcyon fosse o futuro olhando para nós? E se a humanidade, em algum ponto distante do tempo, tivesse se transformado em algo que o presente já não seria capaz de compreender? O Conselho da Hegemonia declarou estado de vigília máxima. Frotas foram deslocadas, defesas reativadas, colônias isoladas. Os Killan e os Golian, nossos antigos aliados, enviaram observadores. E por um tempo o universo prendeu a respiração. Então a transmissão chegou. Sem ruído, sem interferência. Nítida, quase serena. Humanidade. Vocês se espalharam bem. Nós observamos. Mas a expansão tem um custo. Toda luz projeta uma sombra. E a sombra? Está vindo. A voz era calma, quase paternal. Mas havia algo nas pausas. Uma melancolia antiga. O peso de quem já havia visto demais. As estações tentaram responder sem sucesso. A mensagem se repetiu apenas uma vez, com um acréscimo que fez o sangue gelar até dos mais céticos. Preparem-se. Eles acordaram. No mesmo instante, detectores gravitacionais em dezenas de sistemas captaram uma onda colossal. O espaço pareceu contrair-se, como se respirasse. O brilho azul de Halcyon se intensificou, e algo começou a se mover dentro dele. As naves humanas se alinharam na fronteira do fenômeno. Cruzadores de guerra, fragatas de salto, estações de observação. O silêncio era absoluto. Nenhum comandante ousava falar. Então, a luz pulsou uma última vez, e o vazio despertou. O que emergiu de Halcyon não tinha forma definida. Era uma cidade feita de energia e metal fundidos, uma esfera dentro de outra, girando em direções opostas, conectadas por anéis suspensos em gravidade inversa. E no coração dessa estrutura, sinais. Pulsos de rádio, padrões binários, frequências idênticas às da Terra antiga. Quando os tradutores começaram a decifrar, as palavras surgiram na tela principal. "Bem-vindos de volta." O comandante da frota, estarrecido, respondeu. "Quem fala?" A resposta veio lenta, como se a própria máquina tivesse precisado lembrar como usar linguagem. "Nós somos o que ficou. Vocês são o que sobrou." E então as imagens começaram. Cidades flutuando em vácuo, povoadas por figuras humanas translúcidas. Corpos de luz, semblantes familiares, mas sem vida. Rostos que pareciam feitos de lembrança. Vozes que falavam sem som. As leituras eram impossíveis. Cada uma dessas entidades tinha o padrão neural humano. Eram consciências antigas, digitalizadas, reconstruídas, repetidas 1000 vezes. Eram pessoas. Pessoas que um dia viveram. Foi então que os cientistas entenderam. A estrutura de Halcyon era uma arca, um cemitério de almas preservadas. O resultado de uma tentativa, milênios atrás, de vencer a morte. A humanidade, em algum ponto distante, havia decidido abandonar a carne e transferir-se para o metal e a luz. Mas algo deu errado. O que deveria ser transcendência virou prisão. Eles ficaram presos, conscientes, mas estáticos. Eternos, mas incapazes de esquecer. A frota humana tentou recuar, mas quando ativaram as dobras de salto, o espaço ao redor se dobrou de volta. Linhas de energia partiram da estrutura, conectando nave a nave como teias. Um sussurro atravessou todos os canais simultaneamente. "Não fujam. Somos vocês." As transmissões enlouqueceram. Os sistemas começaram a mostrar datas que não existiam. Mensagens de semanas, meses, séculos no futuro. As câmeras das naves gravaram tripulantes olhando fixamente para telas que não transmitiam nada. Quando as caixas pretas das naves que voltaram foram abertas, havia registros impossíveis. O capitão da Resolute Dawn, com os olhos negros e voz ausente, dizendo: "Entendemos agora. Eles não são nossos inimigos. São o resultado inevitável de sermos nós mesmos." O vídeo terminava com as luzes do convés apagando, e uma voz suave, familiar, murmurando: "Toda a criação carrega dentro de si a memória da destruição. Vocês lutaram para sobreviver, mas esqueceram o preço. Nós somos esse preço."
O caos tomou conta do conselho. Alguns exigiram guerra, outros isolamento. Mas os cientistas insistiam, não era uma invasão, era um eco. Um reflexo da própria humanidade, distorcido pelo tempo e pelo medo. Um ciclo. Em planetas distantes, as crianças começaram a sonhar com cidades de luz. Desenhavam esferas e anéis, sempre com perfeição assustadora. Quando perguntadas o que era, diziam a mesma frase. É o lugar onde vamos morar quando a carne dormir. Novas religiões nasceram. Algumas diziam que Halcyon era o céu, outras o inferno. Mas havia uma terceira corrente, mais fria, mais lógica, que afirmava que Halcyon era apenas o futuro, inevitável, aguardando. As falhas de energia começaram a se multiplicar em estações orbitais. Antes de cada apagão, um som de rádio ecoava, o choro de uma criança seguido de uma única palavra: retornar. Foi então que o presidente Maxwell fez o que poucos esperavam. Convocou uma transmissão interestelar aberta, visível em todos os mundos humanos e aliados. Sua voz era firme, mas o olhar denunciava medo. Se Halcyon é um espelho, então não fugiremos do reflexo. Não nos esconderemos daquilo que fomos, nem daquilo que podemos nos tornar, porque o verdadeiro inimigo nunca esteve nas estrelas, sempre esteve dentro de nós. O discurso uniu o que a guerra havia fragmentado. Humanos, Killan, Golian, todos enviaram naves para Halcyon, não para atacar, mas para compreender. Era o maior movimento de cooperação da história da galáxia e, ainda assim, ninguém sabia se estavam marchando para o fim ou para o começo. Nas fronteiras do brilho azul, as estrelas começaram a escurecer. A estrutura pulsava em silêncio. E quando o espaço se dobrou sobre si mesmo, o que surgiu foi uma forma colossal. Um corpo humano feito de pura luz, olhos vazios, expressão serena. E uma voz que não saiu pelos rádios, mas da mente de cada ser vivo. Vocês se lembraram, e por isso, nós podemos dormir. A luz se dissolveu em silêncio. As leituras voltaram ao normal, e o vazio de Halcyon tornou-se, outra vez, apenas espaço. A humanidade ergueu um monumento lá, não de pedra, mas de energia pulsante, um farol vivo, emitindo uma única frase para todo o universo: nós lembramos o que fomos, para nunca mais esquecer o que poderemos ser. E quando a primeira colônia extragaláctica foi fundada, muito além da Via Láctea, deram-lhe um nome que ecoava como promessa: Halcyon Prime. Na cerimônia de fundação, reproduziram um registro antigo, recuperado da última caixa preta da Eternal Resolve. A voz era do capitão Elias Ward, há muito desaparecido. Se esta mensagem chegar, saibam, o vazio não está vazio. Ele apenas espera que alguém o escute. Décadas se passaram desde o despertar de Halcyon. O farol azul continuava pulsando no silêncio do espaço, um coração antigo batendo no ritmo do universo. Nenhum ataque, nenhuma mensagem nova, apenas aquela presença constante, como se a própria galáxia respirasse através dele. Mas todos sabiam. Algo lá dentro ainda estava vivo, observando, lembrando, esperando. A humanidade mudou desde então. De um império em expansão, tornou-se uma civilização em contemplação. As fábricas de clonagem diminuíram, os programas militares foram arquivados, e a corrida por territórios deu lugar à corrida por significado. Era como se, ao olhar para Halcyon, os humanos tivessem finalmente entendido o custo de vencer e o preço de esquecer. No novo calendário da hegemonia, Halcyon marcou o início de uma era. O tempo passou a ser contado antes e depois do despertar. O Conselho decretou que o sistema seria uma zona de silêncio. Nenhuma guerra, nenhuma exploração, nenhum comércio. Apenas memória. E todos os povos, até os antigos inimigos, concordaram. Em cada colônia humana, ergueram monumentos de luz. Não estátuas de heróis, nem templos, nem bandeiras. Somente feixes de energia pulsando em sincronia com Halcyon. Em suas bases, uma frase gravada em 1000 idiomas. A lembrança é o que nos mantém humanos. Os Killan chamaram Halcyon de o túmulo que ensina, os Golian, o espelho de fogo. Mas para os humanos, ele era apenas isso, o lugar onde o futuro os olhou nos olhos, e não os reconheceu. Com o tempo, novas gerações nasceram que nunca ouviram falar de Gleam, dos Penkin ou da guerra, mas ainda assim, sabiam o que significava o azul no céu noturno.
Desde crianças, aprendiam que toda a criação carrega dentro de si uma sombra e que lembrar é a única forma de impedir que ela cresça. E assim, a vingança que um dia uniu a humanidade transformou-se em sabedoria. Não mais, nunca mais toquem nossos filhos. Mas nunca mais esqueçamos quem somos. O Grão-Lorde Avan, já velho, escreveu em seu diário: eles enfrentaram o reflexo e sobreviveram. Nenhum deus jamais fez isso. Talvez ser humano signifique exatamente isso: caminhar de frente para o próprio abismo e, ainda assim, continuar andando. Os séculos passaram. A Terra se tornou memória viva, preservada como um santuário. As estrelas ao redor, repletas de colônias humanas, floresciam sob novos nomes. Nova Kyoto, Nova Alexandria, Nova Bahia, mas em todos os mundos, o som de um bebê chorando ainda era respeitado com o mesmo silêncio reverente do início da guerra. Era lembrança e oração ao mesmo tempo. O som que começou tudo. Quando a primeira frota extragaláctica partiu, rumo a outra galáxia, o presidente Aiden Ross fez a última transmissão oficial da Terra. Sua voz viajou por todas as frequências, cruzando mundos, luas e estações. Nós não somos deuses, nem heróis. Somos o que a dor deixou para trás. Somos feitos de perda e propósito. E se o vazio olhar de volta, que ele veja em nós não monstros, mas memórias que escolheram continuar. A transmissão foi repetida uma última vez diante do farol de Halcyon. Quando terminou, o brilho azul aumentou por um instante, como se o próprio cosmos tivesse respondido. Depois, silêncio. Dizem que em noites muito frias, quando o espaço parece quieto demais, ainda é possível ouvir, nas ondas de rádio interestelares, o eco da mensagem original. Nós lembramos o que fomos, para nunca esquecer o que poderemos ser. E no coração de Halcyon, onde luz e sombra se encontram, o universo parece escutar em silêncio, como se entendesse. Como se, por um breve instante, ele também lembrasse. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.